Aqui ao meu lado, o bispo Nery Makvitz. Desculpa porque a minha pronúncia não está nas mais adequadas, mas a gente gostaria demais de agradecer a tua presença aqui no nosso programa. A Vale TV é um canal que está sempre aberto à comunidade e a todas as formas de manifestação. Por isso que a gente agradece muito a tua presença hoje aqui. Obrigado. O senhor está se colocando à disposição para se candidatar a deputado federal pelo PSC. É um partido relativamente novo aqui. Fala um pouco da trajetória do senhor, por que o senhor escolheu o partido e decidiu abraçar essa trajetória. Boa tarde aos ouvintes do canal 14 da NET, Tobias. É um prazer, nós estamos aqui, a convite do senhor. E estamos aqui para dizer que aceitamos ser candidato pelo PSC, Partido Social Cristão, porque é um partido que foi fundado seus estatutos com base bíblica. E nós sabemos que todas as nações que fundamentaram as leis, seus estatutos, se tornaram nações de primeiro mundo, porque nós cremos que temos que manifestar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então nós vivemos num país rico e um povo pobre. Eu me coloquei à disposição porque prego o Evangelho há 42 anos, conheço a situação dos agricultores, dos colonos, dos trabalhadores. Então a gente conhece o sofrimento do povo. A minha filha aqui, para colocar uma pequena lancheria, levou 1 ano. É muito documento, muita burocracia. Então tu tem que ser uma voz desse povo aí que está sofrendo e precisa de uma voz na Câmara Federal. Por isso eu aceitei ser candidato pelo Partido Social Cristão. A corrupção é um tema que está em voga. Sim. Aliás, sempre esteve em voga, mas ainda mais hoje, onde os reais corruptos estão indo para a cadeia. Como o senhor avalia esse cenário e de que forma o senhor gostaria de trabalhar no seu eventual mandato a favor ou contra esse tipo de conduta? Olha, a minha candidatura, eu tenho muitos vídeos, muitas mensagens que eu me coloco como um candidato que vou apoiar a Lava Jato na Câmara Federal. Mas nós vamos ter muita dificuldade para tirar os corruptos, porque eles têm o fórum privilegiado. E eu peguei a 0 hora dessa semana, eu vi que todos eles têm mais de 2 milhões de reais para se reelegerem. Muitos estão sendo acusados na Lava Jato, mas o juiz Moro, no caso, não pode mandar prendê-los, porque eles têm a cobertura do fórum privilegiado. Então, me coloquei assim, para se eu chegar na Câmara Federal, eu serei um candidato que vou apoiar a Lava Jato, porque nem recursos financeiros do governo eu não recebi. O senhor não recebeu o fundo partidário? Não, tenho 0 na minha conta de fundo partidário. Então, o meu compromisso, a minha aliança é com o povo, com o Estado do Rio Grande do Sul, com o Brasil. Eu quero ser um candidato na Câmara Federal que vou estar ao lado e apoiando a Lava Jato. Como se financia uma campanha sem recursos? Olha, eu recorro aos meus amigos, pessoas que me conhecem, pessoas que eu ajudei, famílias que a gente ajudou, instruiu e a gente encaminhou. E hoje eles são pessoas que foram encaminhadas, foram tiradas da miséria social e pelo talento, que tu conversando com as pessoas, vê que eles têm um potencial, eles precisam ter um amigo auxiliador para impulsioná-los. Então essas pessoas pedem minhas propagandas, estão me ajudando, então eu só tenho amigos ajudando a minha campanha. A gente tem uma Constituição que determina que o Estado é laico. E o PSC, como tu bem disseste, ele foi fundado com bases cristãs, bases bíblicas. Qual será a medida, qual será a proporcionalidade da política pública em relação à interferência religiosa nas políticas, de origem laica? Eu, como religioso, eu vejo a igreja como um braço que ajuda na área social. Hoje as igrejas estão ajudando em casa de recuperação, recuperar os drogados, as pessoas que estão à margem da sociedade. Então, em cada bairro, lá no interior ou nos bairros populosos, sempre tem uma congregação, um pastor ajudando e auxiliando as pessoas. Então, eu creio que o Estado é laico,
Mas a verdadeira religião, a Bíblia diz que ele ampara o órfão, a viúva, os necessitados. Então nós temos liberdade religiosa no Brasil, graças a Deus por isso. Porque toda família que é encaminhada no caminho religioso, ela vai ter um auxílio espiritual e vai ter também uma ajuda emocional, porque sempre estará ali um ministro do Evangelho ajudando aquela família, ajudando a resolver a situação familiar, social daquela família. Então eu vejo que o Estado é laico, mas muitas pessoas usam essa palavra laico para desprezar a posição religiosa das pessoas. Às vezes as pessoas entrando nas igrejas católicas, principalmente, ficam nus em cima dos altares, faz suas necessidades fisiológicas, dizendo que o Estado é laico, então eles podem fazer o que bem entender. Então eu creio que nós não devemos usar da liberdade religiosa para abrir uma porta para esse tipo de situação, né, que é humilhante para a igreja e para os religiosos, né? A saúde é um outro problema social bastante sensível a toda a comunidade. Como é que o senhor pretende, com políticas sociais, desenvolver a saúde acessível a todos os cidadãos? Tobias, os recursos para a saúde, ele existe, ele está em Brasília. Olha a carga tributária, né? Nós somos o país que cobramos mais impostos no mundo, mas esses impostos não vêm como serviço público, como assistência da saúde. Hoje nós vemos pessoas nas filas dos hospitais, pessoas morrendo esperando uma cirurgia, pessoas que ficam 2, 3 anos esperando uma cirurgia e não tem esse auxílio, né? E nós vemos assim, os hospitais quebrando, o médico que trabalha no serviço público está abandonando porque são mal remunerados, né? Então esse dinheiro para a saúde, ele existe, porque nós somos o país que temos a maior carga tributária do mundo. Só que esses impostos são mal administrados, eles estão indo pelo ralo da corrupção e nós devemos ser uma voz, né, contra esse tipo de corrupção e trabalhar para que os impostos, fiscalizarmos os governos, para que esses impostos, essa alta carga tributária, volte em saúde para o nosso povo. É assim que eu vejo, né? E a educação? O senhor tem algum planejamento? A educação é o que os países de primeiro mundo mais investem em educação. Só no Brasil, os governos não investiram em educação. Um povo sem informação, um povo que é fácil de manipular o povo. Então o nosso país, ele ainda não aprendeu a votar, porque há muitas promessas de investimento em educação, mas na verdade não existe um investimento na educação no Brasil. A educação tem ficado em segundo, terceiro plano, né? Então eu vejo que o segredo do crescimento de uma nação é investir em educação. Eu serei uma voz nessa área. Vou pregar que a educação faz parte de nós, faz parte de uma base de um país que quer ser o primeiro mundo. Qual a influência da corrupção, então, em todas as áreas sociais? O que o senhor entende nesse sentido? O que a corrupção prejudica na segurança, na saúde, na educação, enfim, todos os aspectos da vida pública? A corrupção é um ralo onde esses candidatos que estão voltando, né, há um bloco que forma esse bloco corrupto no governo. Então eles vão investir muitos milhões para reeleger esse bloco corrupto que temos na Câmara Federal e no Senado. Então o povo tem que se conscientizar, pesquisar a vida do candidato, ver se ele é um ficha limpa, ver se ele não tem processo de corrupção. A única forma de nós taparmos o ralo da corrupção é nós tirarmos o foro privilegiado dos políticos corruptos, que podem voltar, porque eles têm o dinheiro para negociar, usar o desempregado. Você vê na rua aí pessoas, centenas e centenas de pessoas com bandeiras na rua, fazendo esse movimento político. Tudo isso envolve muito dinheiro. Por que as pessoas gastam 3 milhões para se eleger deputado federal, se nos 4 anos o salário vai ser 1.200.000? O povo tem que se ligar, porque eles fazem parte de um esquema de corrupção. Então esse esquema de corrupção,
ele só vai se estancar se nós renovarmos a Câmara Federal, o Senado Federal. Eu creio que é por aí. É o povo aprendendo, fiscalizando, pesquisando hoje pela internet a vida do candidato. Hoje tu pode pesquisar a vida do candidato e ver quantos milhões ele tem para a sua campanha. Por que ele vai ter 2 milhões, 3 milhões para a sua campanha? Né? Como eu não recebi um centavo do fundo partidário. Então eu sou um candidato a deputado federal, não tem mais o financiamento das empresas, o financiamento é público, mas esse dinheiro público que eu teria para fazer a minha campanha, eu não recebi um centavo. Então começa por aí a corrupção na vida dos partidos, né? E eu peço que o povo fiscalize, não vamos reeleger os corruptos, né? É para nós estancar a corrupção traz a mazela para a segurança pública, a saúde, ela envolve toda a situação da vida brasileira. A corrupção é um câncer que ela corrói toda a carga tributária que pagamos para o governo federal. A agricultura familiar, como tu disseste, tem acesso e conhece bem a realidade do agricultor. A agricultura familiar ela é responsável por 80% dos alimentos que chegam ao prato do gaúcho. Qual é o investimento, qual é a valorização que o senhor entende que deve ser feita para esse setor? Tobias, nos 4 anos de mandato, um deputado federal ele tem 120 milhões de emendas parlamentares. Então eu creio que a agricultura familiar é um grande projeto para trazer um alimento saudável na mesa do povo brasileiro. A agricultura familiar. Porque é das pequenas agriculturas familiares que vem uma produção limpa e saudável. E eu tenho uma esperança que o Brasil será o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho, porque o nosso país é um país rico. Você já imaginou só de ouro que saiu da Serra Pelada? Quantos milhões saíram em ouro da Serra Pelada? Onde é que foi todo esse dinheiro desse ouro? Isso aí poderia ser aplicado também na agricultura familiar, que eu creio que é um grande projeto. Então, se eu lá chegar como deputado federal, uma das minhas emendas vai ser investir na agricultura familiar. E tu sabe que daí tu tem que pegar os projetos dos municípios e levar para Brasília. E lá em Brasília, eles podem se tornar um projeto de lei para canalizar as emendas parlamentares. Para também, a minha visão, nós temos que investir na agricultura familiar. Bispo Neri, muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa. Nosso tempo está chegando ao final e a gente gostaria de aproveitar esses segundos finais para o senhor dar o seu parecer, dar o seu recado para a nossa audiência. Eu estou aqui através do canal 14 da NET e quero colocar meu nome à disposição do Estado do Rio Grande do Sul. Sou Bispo Neri Maquivites, prego o Evangelho há 42 anos. Aqueles que me conhecem através da Rádio Sara Brasil, da Rádio Felicidade, eu fui um ministro que usei muito os programas de rádio para levar minha mensagem, então muitos me conhecem através do rádio. E eu peço aos meus amigos do Rio Grande do Sul, minhas amigas, compartilhem minha página, Bispo Neri Maquivites, ali eu tenho vídeos, tenho minhas propagandas, e eu peço a tua ajuda. Eu quero ser a tua voz na Câmara Federal. Eu sou um candidato limpo, sou ficha limpa, e eu quero ser a tua voz na Câmara Federal. Bispo Neri Maquivites, 2018 é o meu número.